Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e eu estou fazendo esse vídeo de caráter excepcional no canal, dando continuidade a um vídeo anterior que eu fiz que deu muita polêmica. Foi um vídeo profundamente compartilhado, extremamente compartilhado, né, que é o vídeo em que eu contava a história de que eu fiz parte de uma seita e que eu fui expulso dessa seita e que, na verdade, depois eu vim descobrir que o motivo da expulsão, na realidade, depois pelo diagnóstico, foram crises psicológicas de caráter depressivo e de caráter até esquizofrênico. É, e aí, depois que eu gravei esse vídeo, parece que a coisa ganhou uma proporção que eu não esperava. Né? Então, foi compartilhado por muita gente. No Spotted, eu vi que pessoas colocaram textos lá, no Spotted da UFO. Eu vi que a questão ganhou uma repercussão muito grande no Twitter. Só que o que acontece, gente? Quando a gente tem uma repercussão muito grande, isso por um lado é muito bom, né? Porque o grupo vai sendo conhecido, minha história vai sendo conhecida. Mas por outro lado, a gente tem um perigo, que é da coisa virar um telefone sem fio, e aí as pessoas vão aumentando as coisas, vão colocando coisas que não foram ditas, vão dizendo coisas que não são verdades. Eu também vi uma tentativa até do próprio grupo, ou do líder do grupo, uma tentativa bem esdrúxula de tentar, né, responder às questões que foram levantadas sobre eles, mas eu resolvi gravar um vídeo sobre essa própria seita. No vídeo anterior não era meu objetivo mencionar o nome dela, dizer quem ela era só partilhar minha história. Só que depois, gente, da repercussão que essa história teve, eu tô muito preocupado, porque eu tô vendo as pessoas aumentarem, tô vendo isso virar um telefone sem fio, e aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando você for compartilhar alguma informação sobre essa seita, esteja muito atento se isso que você está compartilhando é mesmo verdade ou é algo que as pessoas aumentaram. Para você confirmar isso, você pode me mandar mensagem e perguntar: olha, Bruno, é verdade isso que estão dizendo? Ou você pode. Agora você pode, né? Assista esse vídeo que eu vou estar explicando para vocês sobre essa seita, como ela surgiu, quais são as crenças que ela defende e por que a gente pode considerar ela uma seita. Pra quê? Você aí, quando for compartilhar sobre esse assunto, não aumente as coisas, não fale coisas que não são verdade. Porque a gente que acompanha a seita, eu e outras pessoas que vivemos lá dentro, a gente sabe que ela é fundada com base em difamações e mentiras. Assim, quando a gente estava dentro da seita, a gente ouvia sempre uma versão da história, a gente sempre ouvia um lado das coisas. Depois que a gente saiu, a gente foi consultar as pessoas, os outros lados da história, e a gente descobriu que dentro da seita a gente vivia uma espécie de mentira. Então a gente sabe que a seita ela usa muito de difamação e de mentira. Não é uma mentira tão explícita, geralmente eles pegam alguma coisa que é até verdade, mas eles aumentam, eles hiperbolizam ou eles distorcem as coisas. E aí depois que a gente saiu de lá, a gente pôde rever muitas coisas que nos foram ditas lá dentro que eram mentiras. Então, quem usa de mentiras e quem usa de difamação é esse grupo. E se a gente quer estar do lado da verdade, a gente não pode adotar a mesma tática. A gente precisa ser muito verdadeiro, a gente precisa ser muito claro sobre o que eles realmente ensinam, para a gente não estar aumentando, para a gente também não estar distorcendo as coisas, para a gente estar sempre do lado da verdade. O objetivo deste vídeo meu é que a verdade seja estabelecida em relação a esse grupo e que vocês aí que estão compartilhando, que estão falando do grupo, parabéns por fazerem isso. Mas façam isso de maneira consciente, cuidadosa e tendo clareza e certeza de que aquilo que vocês estão compartilhando realmente é verdade. E para isso, então, vocês prestem muita atenção nesse vídeo. Depois eu vou voltar com as séries normais do canal, né? Na sábado tem um vídeo sobre o Ferdinand de Saussure. Então aí já deixa o seu like, curta o canal, se inscreva para você receber esses novos vídeos que podem ser úteis aí para quem curte filosofia, para quem curte psicologia ou outras áreas do conhecimento. Mas vamos lá. A primeira coisa que é importante dizer trabalhar um pouco da história do grupo, do movimento. Não dá para eu contar a história em detalhe, gente.
A história que é contada pelo grupo e que foi contada até pra gente não é muito verdadeira. A gente foi descobrir isso depois que a gente saiu, que a gente foi consultar os outros lados da história e a gente descobriu que, na verdade, a história narrada lá dentro, ela é, na verdade, parcial, exagerada e mentirosa. Por que a gente sabe disso? A gente sabe que o líder da seita, na verdade, ele já tinha, pelo menos a gente deduziu isso depois, que ele já tinha uma certa intenção de estar montando um grupo só pra ele. A questão surgiu ali dentro de uma igreja presbiteriana tradicional. Então aqui eu não vou dizer qual é, mas uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja reformada, que se preocupa com as escrituras. Dentro dessa igreja, esse grupo menor, que era formado geralmente por jovens universitários, foram se tornando cada vez mais radicais. E aí, com essa radicalização desse grupo, ficou claro que a tensão entre eles e a igreja seria muito forte. Então, o grupo acabou rompendo com a igreja, seria uma consequência natural, já que o grupo era muito radical, estava se radicalizando cada vez mais, e também porque o grupo já estava meio que funcionando de uma forma autônoma. Então, por exemplo, eu, Bruno Sankey, dentro da igreja presbiteriana, eu fui disciplinado pelo grupo menor. Então, pra você ver que o grupo já funcionava como se ele fosse uma igreja dentro de outra igreja. É uma coisa assim, sem noção. Então, o grupo, ele é muito radical. Ele, de maneira arrogante, prepotente, agressiva, eles lutaram contra a igreja tradicional que eles faziam parte, romperam com ela e fundaram uma igreja própria. Eles vão dizer assim que estavam numa luta contra o pastor herege. Isso aí é a história da carochinha. Gente que viveu lá dentro e depois saiu e depois ouviu os dados da história, a gente sabe que tudo isso aí era só pretexto para uma divisão que naturalmente ia acontecer. Então, assim, não caiam nessa história aí que eles contam de que a divisão, a fundação da igreja tem a ver com a gente estava lutando pela verdade. É mentira, gente. A igreja que eles faziam parte era uma igreja reformada seríssima, com bases doutrinárias muito claras, com um pastor excelente, com conhecimento bíblico profundo e teológico, e não tinha nada de a igreja era apóstata e herética. Isso daí foi um pretexto que eles usaram para poder dividir a igreja e iniciar um movimento próprio. E a gente tem que tomar muito cuidado aí com isso, né? Com grupos aí que do nada decidem dividir uma igreja e iniciar um movimento por conta própria. Eu vou falar o nome da igreja, né? Hoje ela se chama Igreja Reformada Reconstrucionista. Antes se chamava Igreja Presbiteriana Confessional. Igreja Presbiteriana Confessional é um nome enganador, porque eles não subscreviam a Confissão de Fé de Westminster, não tinha nada disso. Então, esse nome aí eu acho que foi muito mais um jogo político, assim, do que uma coisa séria e sincera. Vamos lá para as crenças do grupo. A primeira crença é o chamado princípio regulador do culto, só que lido de uma maneira exclusivista. Eu vou explicar para vocês. Existem muitas igrejas reformadas e as igrejas reformadas em geral elas adotam uma doutrina chamada princípio regulador do culto. Tem alguma coisa errada com essa doutrina? A princípio não tem nenhum problema. Se você aí é calvinista, reformado, você deve conhecer essa doutrina. E ela significa mais ou menos assim que um culto bíblico, um culto sério, ele precisa ser feito de acordo com o modelo das escrituras. E que, portanto, esse culto não pode ter nada que não seja ordenado pelas escrituras. Por exemplo, não existe na Bíblia nenhum texto falando assim que pode ter dança, que pode ter teatro, que pode ter avisos durante o culto. Então, de acordo com o princípio regulador do culto, essas coisas precisam ser retiradas do culto. Até aí não tem nenhum problema com essa doutrina. O problema é a leitura exclusivista que o grupo fez dessa doutrina. O que foi passado pra gente na época? Na época foi passado assim: se um culto tiver um pregador que cometa erros doutrinários, vocês não podem ir a esse culto, porque é idolatria. Então, muitas das vezes, quando o grupo lá dentro dessa outra igreja falava assim, nossa, o pregador que vai pregar é um pregador herético. Nem era herético, gente, mas eles achavam que era muito herético, né? Às vezes o cara só cometia alguns erros doutrinários, mas eles já classificavam o cara como se ele fosse um herético, o herege mor, tá negando a trindade. Não era assim, gente. Mas assim, eles colocaram a pessoa como herética, e sempre que tinha um pregador que eles consideravam herético na igreja, eles simplesmente matavam. Não é matar a aula, né? Mas matavam o culto. E pior, gente, eles marcaram no mesmo horário um culto alternativo. Ou seja, me fala, gente, vocês conhecem alguma igreja
que isso seja normal, um grupo de jovens, no mesmo horário do culto da igreja, por discordar do culto, eles não vão no culto e fazem um culto no mesmo horário alternativo. Se isso não é absurdo pra você, eu não sei, gente. Isso aí é, pra mim, tipo, se eu particularmente faço assim, olha, eu não gosto daquele pregador, eu não vou no culto. Ok, maravilhoso, não vai então. Mas, eu não concordo com aquele pregador, mas toda a juventude aqui que eu dirijo, né, que é a juventude que está lutando pela fé certa, nós vamos matar o culto, não vamos no culto e vamos fazer outra coisa. Vamos ter o nosso próprio culto no mesmo horário. E aí vocês me falam se não houve justificativa para a igreja que foi dividida ter ficado contra esse tipo de movimento. É uma coisa assim absurda. E aí, esse exclusivismo que eu tô falando é mais ou menos isso. Porque na época, o único culto que a gente conhecia na região que era o culto certo era o culto desse grupo. E aí eles falaram pra gente, olha, vocês não podem ir em qualquer igreja da região, porque essas igrejas estão corrompidas. Só a nossa igreja tem o culto certo aqui na região. Esse é um tipo de exclusivismo. Eu não sei como tá hoje. Às vezes eles mudaram, né? Às vezes eles reconhecem alguma outra igreja na cidade que tem um culto legal. Mas na época que ocorreu a divisão, a gente foi instruído a não participar de nenhuma igreja, porque todas as igrejas da região de Uberlândia eram heréticas. E aí, se você faz parte de uma igreja aí em Uberlândia, pode ter certeza, essa igreja chamou a sua de herética e disse que ninguém podia ir no culto da sua, que era pecado, porque o culto da sua igreja é apóstata e idólatra. Então, eu vi muita gente falando assim, olha, mas o Bruno agora é gay, o Bruno agora... Gente, eu não tô aqui pra falar da minha vida pessoal, nessas questões de homossexualidade, ou do que eu decidi pra minha vida. O que importa é que assim, o que eu tô falando é verdade ou mentira. Não façam ataques à minha pessoa. O que importa é que se eu tô falando fatos e verdades ou não. Então eu tô aqui transmitindo pra vocês, para você mesmo que é cristão. Esse grupo, ele mancha a sua própria igreja, porque ele condena a sua igreja. E ele mancha a imagem do movimento cristão. Porque é muito ruim ver cristãos falando assim, vou defender esse grupo porque ele é cristão. Cuidado, gente, eles não são cristãos. A verdade é bem essa. Eles são uma seita. Seita. Mas, vamos lá. Deu para entender esse exclusivismo, né? É importante entender, esse exclusivismo não significa que eles dizem assim, olha, a nossa igreja, explicitamente, a nossa igreja é a verdadeira e todas as outras são falsas, todas as outras são heréticas. Na verdade, o que eles dizem é mais ou menos assim, olha, ou o que eles diziam quando eu estava lá. O culto da nossa igreja é o culto certo, e na região não tem nenhuma igreja com um culto igual ao nosso, portanto essas igrejas são heréticas, são falsas, e vocês não podem nem ir no culto delas. Tem que tomar muito cuidado com essa leitura. Hoje eu não sei se eles consideram uma ou outra igreja em Uberlândia como mais sério ou não. Eu não sei como é que tá hoje. Mas na época que a gente estava lá, nenhuma, era só a deles. A segunda crença da seita, que é talvez a mais polêmica, é a chamada reconstrucionismo. Reconstrucionismo é uma doutrina muito ampla, ela envolve muita coisa. Mas eu vou destacar aqui um aspecto dessa doutrina, que é a teonomia, que é um dos aspectos do reconstrucionismo. A gente pode entender o reconstrucionismo como uma doutrina político-ideológica ou político-teológica que pretende reconstruir na contemporaneidade um Estado teocrático ou teonomista. Então eles têm uma doutrina política. De acordo com essa doutrina, eles devem construir hoje no mundo um Estado teocrático. Vamos saber um pouco como que seria esse Estado teocrático. De acordo com essa doutrina, a gente pode ler aqui um autor chamado Rosas Rushdown, que é o principal defensor dela. Ele vai listar 19 crimes que na teonomia deveriam ser punidos com pena de morte. Eu vou ler para vocês os crimes que, de acordo com a teonomia, merecem pena de morte. Vamos lá? Adultério, estupro, incesto, homossexualidade, bestialidade, assassinato premeditado, ferir pai ou mãe, morte de uma mulher por aborto devido à agressão, sacrificar crianças a deuses, amaldiçoar pai e mãe, sequestro, magia, ser um falso profeta ou sonhador, apostasia, sacrificar para outros deuses, recusar-se a seguir a decisão dos juízes, blasfêmia, profanação do dia do Senhor e transgressão da aliança com Deus. Esse texto está em inglês, no livro Institutes of Biblical Law, das páginas 447 a 448.
Eu vou ler um outro autor teonomista aqui para vocês, que é o Greg Bunsen, e ele diz assim, no livro Lei e Evangelho, a posição reformada, ou a posição reformada teonomista, que ele diz assim, a lei do Antigo Testamento é incontestavelmente mantida pelos autores do Novo Testamento. E aí ele diz assim, os cristãos devem usar todos os meios legais que estão à disposição em uma dada sociedade para contribuir para a reconstrução do sistema legal, judicial e político daquela sociedade. Vocês viram aqui o quanto de crimes que merecem pena de morte, né, na teonomia. E que eles vão fazer de tudo para que essas leis sejam aprovadas de alguma forma, que essas leis sejam instituídas de alguma forma. Tudo que eles puderem fazer para que o Estado adote leis mais próximas do modelo que eles pretendem, eles vão fazer. Então eles vão votar num candidato que tem as ideias mais radicais possíveis, como votaram no Bolsonaro. Eles vão fazer de tudo para que tenha no poder alguém que vá, aos poucos, né, na medida do possível que eles conseguirem, instituindo essas leis extremamente radicais. O reconstrucionismo envolve também a defesa da escravidão. E aqui é curioso, gente, porque é assim. Tem que tomar muito cuidado. Duas coisas para vocês não exagerarem quando vocês forem compartilhar essa história. Primeira coisa. A teonomia não quer dizer que eu, individualmente, vou matar um homossexual, por exemplo. Quer dizer que eu vou lutar por todos os meios para que o Estado faça esse papel. O que é muito estranho, né? Porque é mais ou menos assim, olha, eu defendo que tem que matar gay, só que assim, eu não vou manchar minhas mãos com sangue. Quem tem que fazer isso é o Estado, é o governo. O que é uma bobeira, né? E horrível isso, gente. Mas, pra vocês não se assustarem, assim, exageradamente, o grupo não vai matar você por ser gay diretamente. Pelo menos eu espero. Porque talvez, né, a gente pode esperar de tudo. Talvez o grupo fique mais radical ainda do jeito que tá. Mas, até o momento, eles não defendem que você pode, lá por conta própria, matar um gay. Mas que você deve lutar para que seja aprovada uma lei que criminalize a homossexualidade, que coloque pena de morte para eles e tal. A escravidão é outro assunto também que às vezes as pessoas podem exagerar. A escravidão que eles defendem não é a escravidão colonial espanhola. Tá? Não é essa escravidão. A escravidão que eles defendem é o que eles chamam de escravidão humanizada. O que é horrível, gente. Horrível alguém falar em escravidão humanizada. É a escravidão que é definida no Antigo Testamento. Ela tem suas peculiaridades que tornam essa escravidão um pouco menos pior do que a escravidão colonial espanhola. Só que essa escravidão, ela é humanizada, mas, gente, não se enganem, né? Humanizada no sentido assim, nossa, agora sim, que lindo, essa escravidão é uma humanitária. Gente, não caiam nessa história de escravidão humanizada, isso não existe. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um texto que faz parte de um capítulo do Antigo Testamento que defende escravidão. Diz assim, está em Êxodo, capítulo 21, versículos 20 ao 21. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas, se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, porque ele é propriedade do seu senhor. Olha que bonitinho, né? Que escravidão humanizada. Será que o dono do escravo pode dar pauladas no seu escravo? Pode, claro que pode, desde que não mate ele na hora. Porque, claro, né? Se eu matar meu escravo, vou perder força de trabalho. Não posso matar meu escravo, então eu tenho que bater nele o tanto que não mata. Mas bater até não morrer, ok, tá tudo bem de acordo com a Bíblia. Pode dar pauladas no seu escravo, desde que ele não morra. Porque se ele morrer, você vai perder força de trabalho. Então, dê pauladas aí à vontade, mas cuidado para não matar. Porque se matar, você vai perder dinheiro. É isso que é a escravidão humanizada do Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá para a terceira doutrina, que também é horrível, horrorosa, assustadora, que é o notericismo. O notericismo é uma doutrina muito idiota, gente. Mas, assim, eu até não entendo como é que um grupo que se diz tão intelectual defende umas coisas dessas, mas tá bom. O notericismo é uma doutrina que diz assim que todos os transtornos mentais são pecado. É exatamente isso. Eles dizem que se você tem um transtorno mental, depressão, esquizofrenia, qualquer transtorno, gente, é pecado. Essa doutrina, ela na verdade, ela é uma deturpação do behaviorismo, porque o Jay Adams, que é o fundador da doutrina, ele era meio behaviorista, ele trabalhava com os behavioristas, e ele pegou as ideias behavioristas e meio que perverteu ela e deu uma fachada religiosa.
Então, se você conhece o behaviorismo é uma doutrina, não doutrina, é um ensinamento, é uma teoria dentro da psicologia que diz assim que não existe, que a gente não pode recorrer a explicações mentalistas, que a gente deve se concentrar no comportamento. Portanto, se a gente não recorre a explicações mentalistas, a gente não pode trabalhar com a ideia de transtorno mental, porque o mental não existe. Ou melhor, o mental não é acessível. Pode até existir, mas não é acessível. Se o mental não é acessível, tudo que resta é o comportamento. Logo, o que a gente tem que lidar é com a mudança de comportamento, porque o que é mental não deve ser levado em conta, porque a gente não tem como observar diretamente. E aí o Jay Adams falou, olha que sacado, né? E o Jay Adams, até alguns behavioristas falaram nisso, olha, doença mental, então não é uma coisa que a gente pode lidar. O que o Jay Adams fez no raciocínio dele? Olha, se doença mental não existe, se doença mental é uma coisa que a gente tem que ignorar, e se tudo é comportamento, então quer dizer que o que a gente chama de doença mental é comportamento pecaminoso. E a gente tem que mudar esse comportamento para a pessoa ser santa. É isso que é a interpretação do Jay Adams. Então, Jay Adams não baseou sua doutrina na Bíblia, viu, gente? Essa doutrina é baseada numa perversão do behaviorismo. Para ninguém falar assim, nossa, para ser bíblico eu tenho que defender que depressão é pecado. Gente, quem defende? O Jay Adams defendeu isso com base em pressupostos behavioristas, não do behaviorismo de verdade, mas do que ele perverteu disso. O Jay Adams ele vai dizer assim, então, que os transtornos mentais são pecados. Está no livro Conselheiro Capaz, está no Manual do Conselheiro Cristão, alguma coisa assim, que é o outro livro dele. Eu vou ler aqui uma citação do Rosas Washington, que é o mesmo autor que eu citei, que também, não por acaso, também é noticista. Ele diz assim, Jay Adams está no livro Revolt Against Maturity. Eu só encontrei o livro em inglês, está nas páginas 163 e 164. Diz assim, traduzido. Jay Adams rejeita a ideia de que problemas como alcoolismo, depressão mental ou neurose e outros problemas mentais relacionados sejam doenças. Ao contrário, são problemas morais, fugas ou negações de responsabilidade. E sua cura é a retomada de uma responsabilidade moral sadia. A análise de Adams das falhas do modelo médico, ou seja, da ideia de que problemas mentais, como doenças físicas, invadem o paciente de fora do homem, é excelente. Ele traz um avanço com o modelo moral, isto é, com o conceito de que problemas mentais são problemas morais, que surgem de dentro como resultado da falha moral e devem ser resolvidos internamente pela responsabilidade moral. Olha que horrível, viu, gente? Se você tem depressão aí, então não pense isso pelo modelo psicológico, tem que pensar pelo modelo do pecado. Se você está com depressão, se você está com transtorno bipolar, isso tudo é pecado. Olha que horrível essa doutrina. Vamos lá para uma citação do John Street, que é um noticista, que diz assim: o pastor nunca, está num texto que chama Por que aconselhamento bíblico e não psicológico, do John Street. O pastor nunca deve assumir o aconselhamento nos assuntos mais pesados no que se refere a doenças mentais. Olha as doenças mentais que ele cita: depressão maníaca, suicídio, ataques de pânico, esquizofrenia, sadomasoquismo, personalidade múltipla, atenção deficiente, para as quais um psicoterapeuta treinado será qualificado. Ele fala que essas coisas que eu citei não devem ser tratadas pelo psicólogo. Olha o que ele vai dizer. Porque se a gente pensar que é tratado pelo psicólogo, olha o que ele diz. Esse raciocínio está baseado na pressuposição fundamental de que a palavra de Deus não aborda com eficácia o cerne desses problemas. E por isso se fazem necessárias orientações dadas por um profissional treinado em termos de psique. Isto é, psicologia humanística. O que ele diz? Essas coisas que eu citei, esquizofrenia, suicídio, ataque de pânico, ansiedade, essas coisas não devem, mesmo se forem gravíssimas, não devem ser tratadas pelo psicólogo, mas devem ser orientadas de acordo com a Bíblia. O que é estranho, gente? É só pensar, gente. Vocês acham que se você vai pegar uma Bíblia e vai falar assim pra pessoa, a pessoa tá lá com um resfriado, uma gripe, um problema orgânico, né? E aí você vira pra pessoa e fala assim, olha, a Bíblia que é suficiente, porque ela aborda essa questão e ela diz aqui que... Olha, a gente sabe, gente que estuda psicologia, a gente sabe que os transtornos mentais, eles são tão doenças, por assim dizer, quanto os transtornos físicos, gente. Não é uma coisa que a pessoa escolhe, não é porque ela quer. Não é uma pessoa que ela... Não é tipo assim, nossa, escolhi ter depressão. Depressão não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com falta de fé. Pode ter muito mais a ver com predisposição genética, contexto familiar, relações neuroquímicas do cérebro. Tem uma base orgânica até muito forte. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de leitura que fala que depressão é pecado. Isso aí é horrível. Horrível, gente.
e eles defendem esse tipo de doutrina lá, o que é assustador. E a última doutrina que eu quero apresentar deles, que é extremamente radical para vocês conhecerem, é a excomunhão ostracista. Gente, eu não estou falando aqui contra a doutrina de disciplina tradicional das igrejas. Não é isso que eu estou citando. Pelo amor de Deus, não distorçam as coisas. Existem igrejas que têm suas doutrinas de disciplina, existem igrejas até que têm doutrinas de excomunhão. Então, assim, se você cometer um pecado muito grave, você é excomungado. Se você é desligado do hall de membros. Mas a maioria das igrejas a disciplina funciona assim. A disciplina é um processo longo, paciente, demorado, que tem acompanhamento pastoral e que só em última instância chega na expulsão. E a expulsão, quando ela ocorre, ela é bem simples. É sua retirada do nome do hall de membros, mas você pode continuar indo nos cultos, você pode continuar orando, pode continuar junto com a igreja. Então, assim, a disciplina séria, ela tem como objetivo restaurar a pessoa. Então, ela é um processo muito gradual, muito cuidadoso. Se você faz parte de uma igreja e você for disciplinado, você tem que ser acompanhado pessoalmente pelo seu pastor. Não é por internet não, gente. Não é por WhatsApp não. Porque eu, por exemplo, eu fui acompanhado por WhatsApp e minha expulsão se deu por WhatsApp. Ou por mensagem, na verdade, que foi. O que é uma coisa loucura. Gente, disciplina séria é de maneira pessoal, com a pessoa na sua frente, e depois de acompanhamento, de aconselhamento pastoral devido. Então, assim, tem que contar pelo menos várias vezes, assim, pelo menos uma vez na semana, 50 minutos, senta com a pessoa, conversa, dá conselhos, trabalha isso, e assim, pra chegar à expulsão tem que ser coisa de 1 ano, ou até mais. Não é uma coisa assim, nossa, nessa semana, 3 semanas a pessoa já tá expulsa, por WhatsApp, igual acontece lá nesse grupo. Então, assim, disciplina séria envolve processo gradual, lento, paulatino de acompanhamento pessoal. E, se por acaso chegar na excomunhão, a pessoa é simplesmente retirada do hall de membros e ela pode, claro, continuar frequentando a igreja. E aí depois, quando ela tiver em condições espirituais melhores, ela é de novo colocada no hall de membros e a situação dela é regularizada. Não é isso que acontece na Igreja Reformada Reconstrucionista. Por isso não se enganem, se você ouvir da parte deles de que eles defendem a excomunhão bíblica da igreja, que sempre a igreja teve, é mentira. É pura mentira, gente. A excomunhão que eles inventaram lá, a disciplina que eles inventaram lá é coisa da cabeça deles. É pior do que desassociação das testemunhas de Jeová. Se você conhece as testemunhas de Jeová, sabe que elas têm uma doutrina chamada desassociação, que diz assim que uma pessoa pode ser expulsa da religião, e quando essa pessoa é expulsa, os membros são orientados a nem falar oi pra pessoa. Só que tem um detalhe, a pessoa pode continuar indo nas reuniões. Na Igreja Reformada Reconstrucionista, tem toda essa orientação, não tenha contato com a pessoa, não converse com a pessoa, porque isso é perigosa, mas a pessoa também não pode vir aqui na igreja, não. Quando eu fui expulso, eu vou ler pra vocês a mensagem que eu recebi, para mostrar pra vocês que a excomunhão que eles pregam lá não tem nada a ver com a excomunhão da Bíblia. Porque eu fui me esclarecer se era mesmo uma excomunhão, porque eu estava disposto a aceitar a disciplina, estava arrependido. Mas, pelo jeito, arrependimento para eles não vale, viu? Porque você pode estar arrependido que eles te excomungam mesmo assim. É assustador isso. É uma coisa assim que eu nunca entendi. Por que eles expulsam a pessoa mesmo se ela estiver arrependida. Mas vamos lá. Eles que julgam se a pessoa não está arrependida. Eles acham, se eles der na teia que a pessoa não está arrependida. Olha o que eu recebi da mensagem do líder da seita, né, sobre a minha expulsão. Você não é excluído de uma igreja local apenas. O que é absurdo, porque uma excomunhão não tem esse poder. Mas tudo bem. Você é excluído da comunhão dos santos, quer seja aqui, quer seja em outro lugar. O mesmo Senhor da igreja local que coloca para fora é o Senhor de todas as outras igrejas locais. A mesma comunhão que ele te priva aqui, te priva em outros lugares. É claro, os desencontros eclesiásticos podem fazer com que muitas igrejas recebam quem não deveriam. É bem possível que muitas igrejas ainda não reconheçam nossa igreja como igreja. E não deve reconhecer mesmo. Se o fazem baseado em mentiras, quem é baseado em mentiras é eles. Gente, eles têm sempre essa tática, é projeção. Quem conhece psicanálise sabe como é que isso funciona. A gente acusa o outro daquilo que é a gente que está fazendo. Então, eles vivem falando, estão difamando a gente, estão mentindo. Sempre que a igreja deles foi construída com base em mentira e difamação. Mas vamos lá. É claro que né, é bem possível que muitas igrejas não reconheçam a nossa como igreja. Se fazem baseado em mentiras, terão de lidar com isso diante de Deus. É outra coisa que eles fazem também. Te coloca Deus na parada pra você ter medo. Porque Deus vai te punir, cuidado. Terão de prestar contas diante de Deus. Cadê? Peraí. Achei. Se simplesmente se recusam sem julgar o método, igualmente prestarão contas. Quanto a você, terá que prestar contas. Se você prestar conta, porque Deus é um ser irado, qualquer desvio ele vai te derramar ira na sua vida. É bem isso. Minha recomendação, pois, é que se submeta para o seu bem,
De novo, ameaça. Para assustar, né? Deus vai, aí cuidado. Se formos mesmo uma igreja, sua exclusão tem implicações espirituais, não há nada sadio para isso. Até que tudo bem, poderia até ser assim, olha, então eu estou sendo expulso, tudo bem. Mas é estranho já eles já colocarem assim, vale para nossa igreja, vai para todas as igrejas que existem no mundo. O que não, nenhuma igreja tem essa autoridade. Mas aí eu perguntei, né? Vamos lá, vamos saber se a expulsão deles é realmente bíblica e tal. Aí eu perguntei, olha, tudo bem que vocês são uma igreja, eu entendi. Mas eu queria saber se minha exclusão me proíbe de ir na igreja. Só ir, eu só quero entrar na igreja, sentar lá no fundo, no cantinho, não conversar com ninguém, só para poder assistir o culto, para eu poder aprender da palavra de Deus. Porque eu preciso disso para me restaurar, né? Eu disse assim para eles, o que ainda para mim é complicado é se minha exclusão inclui não poder ir na igreja, embora sem me tornar membro ou sem participar da Santa Ceia. E eu falei que eu visitei algumas igrejas, não me membrei, eu só visitei algumas igrejas e perguntei se isso fere a exclusão. Olha o que ele disse. Bem, fere sim. Viu o argumento que coloquei acima? Se é uma igreja verdadeira, então essa exclusão deve estender a todas as demais. E olha o que ele diz. A privação da comunhão não se restringe à ceia e à membresia, mas a todos os aspectos que significam comunhão. Ou seja, você não pode entrar em contato, né, com pessoas cristãs se você for excomungado. Isso não é excomunhão, isso não é disciplina bíblica, isso é ostracismo. Viu, gente? Não confundam as coisas. Eles vão falar que é excomunhão bíblica, isso não é excomunhão bíblica. Isso aqui que eles fazem é ostracismo. E isso é comportamento de seita, fazer esse tipo de coisa. Ostracizar membros. E aí tem várias histórias, tem outras pessoas que passaram por processo disciplinar, que foram expulsas, que podem contar pra vocês. Claro que eu não vou citar o nome delas pra preservar. Que a disciplina que eles passaram lá dentro não tem nada de bíblica, gente. É horrível. Aquilo lá não é disciplina. Aquilo lá é punição abusiva e não tem nada de bíblico nisso. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido o que essa igreja prega. Eu vou terminar, para no vídeo não ficar tão grande, lendo um texto, porque assim, a seita ela tem uma tática de proselitismo. Uma vez eles criaram um grupo de conservadorismo na Universidade Federal de Uberlândia, e assim, o grupo, a gente fala assim, a gente tá aqui fazendo um grupo para estudar política. Só que dentro da seita eles disseram assim pra gente, a gente tá montando esse grupo para atrair as pessoas pra nossa seita. Então a gente fala que é grupo sobre política, tem até certificado se as pessoas participarem, mas isso aí é pretexto pra gente poder atrair pessoas pra nossa seita. O propósito é proselitista. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a atuação desse grupo dentro da academia. Outra coisa que era dita pra gente, durante a graduação e a pós-graduação, escondam as crenças de vocês. Porque se as pessoas souberem que a gente ensina, a gente pode ter empecilhos. E aí escondam, porque depois que a gente virar professores universitários, aí sim a gente pode doutrinar as pessoas nas nossas doutrinas. Mas até lá, durante a graduação e a pós, fiquem caladinhos, gente. Porque pra gente conseguir nosso projeto de dominar a universidade, a gente precisa ir com cuidado para não sofrer empecilhos. Outra coisa que era dita pra gente lá dentro. Se vocês forem doutrinar alguma pessoa, atrair uma pessoa pra seita, primeiro virem amigos delas, sejam carismáticos, façam amizade primeiro, mas não falem do que vocês acreditam pra pessoa não ficar assustada. Pra vocês primeiro conquistar a amizade da pessoa, atrair ela pro grupo e depois, mais pra frente, quando ela estiver bem doutrinada, a gente vai introduzir ela nas coisas mais radicais. É por isso que um estudante da UFO, que conhece o grupo, que eu não vou citar o nome, disse assim: esse grupo é composto por pessoas extremamente radicais e preconceituosas que ganham outras pessoas através da aparente educação, simpatia e carisma que eles inicialmente apresentam. Dizem eles que, para conquistar a confiança de uma pessoa, deve-se primeiramente agir assim, pois fica mais fácil implantar suas ideias nelas. É assim que eles aumentam seu grupo cada vez mais. Infelizmente, muitas pessoas da UFO sabem da existência desse grupo, inclusive os professores, mas não fazem nada. Eu fiz esse vídeo, gente, um pouco longo, para esclarecer tudo que o grupo pensa, como surgiu, para ninguém aumentar as coisas. Então assim, gente, não falem coisas além do que eu disse nesse vídeo, tá? Não falem coisas além do que eu disse nesse vídeo. Se você tem dúvida para compartilhar alguma coisa, consulte-me primeiro. Pergunta, Bruno, é verdade que eles pregam isso? Que eu posso esclarecer para vocês. Mas, por favor, gente, não aumente as coisas. Não aumente a questão. Cuidado com o telefone sem fio. Antes de compartilhar, procure se informar se é isso mesmo.
Eu trouxe todas as informações aqui que eu acho que é suficiente. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma questão, eles ensinam isso, eles ensinam aquilo, que eu posso esclarecer para vocês. Mas não compartilhem nada, gente, aumentando, falando coisas que eles não falam, porque essa não deve ser a nossa tática. A nossa tática é a verdade. Não é igual eles que trabalham com base na difamação e na mentira. Cuidado, gente. Se você conhece eles, cuidado que eles são mentirosos, são difamatórios, eles distorcem as coisas, aumentam. Então, há muito cuidado, porque eles sabem muito bem enrolar uma pessoa e colocar as coisas em outras palavras para parecer que é e não é. E tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu espero que com esse vídeo vocês tenham mais clareza do que essa seita ensina e não caiam aí na tentativa de falar coisas sobre eles que não seja verdade. Tá? Porque essa não é a nossa tática. A gente não quer que isso vire um telefone sem fio. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que vocês... Coloquem lá que aí se gostaram do vídeo. Porque gostar da seta eu espero que ninguém gostou. E assim, dúvidas, eu tô aí disposto a esclarecer, a conversar, a dialogar. Eu não sou igual a eles que saem bloqueando todo mundo, viu? Porque eles me bloquearam outras pessoas, porque eles não querem diálogo. Porque eles querem atacar pessoas. Eles vivem falando assim, a gente dialoga. Mentira, dialoga nada, gente. Eles bloqueiam se você discordar deles. Eles não querem contato, eles não querem conversar, eles não querem nada disso. Eles só querem dialogar só se for pra atrair uma pessoa pra seita. Toma cuidado aí com esse grupo, que ele é perigoso, né? Muitas pessoas tiveram experiências muito pesadas lá dentro. E continue sim compartilhando sobre o grupo, falando sobre o grupo, mas com todo cuidado e cautela para não aumentar as coisas. Tudo bem? Até mais!